Olá pessoal, eu sou a Débora Franzoni e estou aqui na Cozinha Caravelas para ensinar mais uma receita clássica para vocês. A receita escolhida de hoje foi o bolo Floresta Negra. Eu trouxe uma receita maravilhosa e uma versão mais moderna desse bolo. A gente trouxe a versão Naked Cake, uma receita básica, gostosa, simples de fazer, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Bora colocar a mão na massa e fazer essa receita deliciosa? Você vai precisar dos seguintes ingredientes: chocolate em pó, farinha de trigo, claras, gema, manteiga derretida, fermento e é claro que não pode faltar o nosso açúcar caravelas. Agora é muito simples. A gente vai juntar no bowl da batedeira a manteiga, as gemas e o açúcar. E a gente vai bater por uns 2 minutinhos. A ideia aqui é formar um creme branco. Vocês vão ver que a textura vai mudar bem. Fica ligadinho aí para ver como que vai ser essa transformação. Já se transformou, essa misturinha virou um creme. É um creme mais firminho. Vocês vão ver que ela não tá tão líquida mais. A gente vai tirar da batedeira, vai colocar a farinha, o chocolate e o fermento. Eu sempre gosto de peneirar os secos todos juntos, para não ficar nenhuma bolinha de farinha no meio dessa mistura. Então vamos lá. Vamos colocar a farinha, o chocolate. Aqui essas bolinhas não joga fora, dá uma amassadinha com a colher e o fermento. Com uma espátula você vai misturar tudo. O que é importante? Se a gente colocar a farinha aqui e deixar batendo até ficar bem homogêneo, a gente vai desenvolver o glúten dessa farinha e o bolo vai ficar duro. Por isso que tem muita gente que bate farinha e o bolo dá errado, sabe? É porque bate demais a farinha. Massa homogênea. Agora a gente entra com as claras em neve. Eu gosto sempre de envolver a massa com as claras de baixo para cima. E aqui a mesma coisa, você vai mexer até ficar homogêneo só. Depois para não mexer demais a farinha. Chegou a hora de porcionar a massa nas assadeiras. O que eu gosto de compartilhar com vocês? Essa assadeira tem 10 centímetros. Eu escolhi aqui fazer uma massa menorzinha que vai caber dentro dessa assadeira 100 gramas de massa. E para ficar bem precisa essa massa, eu tenho uma balancinha aqui, coloco a assadeira em cima, taro ela. Essa massa ela é um pouco mais firme porque é uma massa manteigada, mas depois que ela assar, ela fica muito fofinha no forno, vale muito a pena. Então a dica que eu tenho para dar para vocês é usar uma massa manteigada para fazer naked cake, que aí vai ser sucesso total. Eu vou levar para assar agora essas 4 assadeirinhas em forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos. Se ainda tiver dificuldade em ver se a massa tá boa, coloca um palitinho. Se o palito sair seco é porque a massa já tá boa. Agora vamos levar essa massa para assar e a gente já volta para ver como ficou. Nossas massas já estão aqui assadinhas. Tá vendo como ela facilita muito a vida? Porque todas estão na medida certa, mesmo peso, tudo direitinho. Agora a gente só vai montar elas. Mas antes da gente montar o nosso bolo, a gente vai preparar a nossa calda. E nesse caso do bolo Floresta Negra, o que é legal? Eu gosto de fazer uma calda básica e colocar um pouquinho da nossa calda da cereja dentro da nossa calda. Então vamos aprender? É muito simples. Você vai precisar de água e açúcar caravelas, é claro. Vai ligar esse fogo e vai deixar ferver. Assim que ferver, a gente vai colocar um pouquinho da calda da cereja ali dentro e vai deixar ela esfriar para umedecer o nosso bolo. Quando ferver é porque o açúcar já diluiu. A gente vai desligar e vai colocar um pouquinho da calda da cereja aqui dentro. Ah, qual que é a medida certa? Eu deixo ela rosinha, não coloco demais para não ficar muito doce. É no olho, a gente só vai deixar ela com uma outra corzinha, uma outra coloração, para ela dar um gostinho a mais no nosso bolo Floresta Negra. Calda pronta, agora a gente vai deixar esfriar essa calda, que a gente só vai colocar no bolo quando ela estiver totalmente fria. Se quiser agilizar esse processo, coloca na geladeira um pouquinho que vai dar tudo certo.
Agora a gente vai para a parte boa, a montagem do nosso bolo. Aqui a gente já tem a calda fria. Eu coloquei nesse pote que você encontra em lojas de confeitaria. O que eu acho bom desse potinho? Ele tem pequenos furinhos aqui no topo e a calda ela não sai em excesso, então é o suficiente para você borrifar um pouquinho. Seu bolo vai ficar úmido, não vai ser de mais e nem de menos. Pode confiar que isso aqui é muito bom. O que a gente vai rechear esse bolo? Com chantilly. Aqui a gente já bateu ele. Simples, chantilly basicão, creme de leite fresco, açúcar e um pouquinho de baunilha. Deixamos no ponto de chantilly e ele vai ser o nosso recheio junto com as cerejas. Existem as cerejas que você encontra no supermercado, que ela não tem muito gosto, sinceramente. E a calda dela é bem ralinha, não tem um gosto muito refinado. Onde você encontra essa? Essa você encontra em loja de confeitaria, vai lá que você vai encontrar ela. Ela vende com cabinho, vende sem cabinho. Ela tem um caldo mais grosso, mais saboroso. Ela vai fazer muita diferença nessa receita. Porque vocês viram que é um bolo simples, um bolo de chocolate com chantilly batido. Então o que eu acho legal? A gente usar ingredientes de qualidade, porque isso vai aprimorar muito o sabor do bolo e inclusive vai agregar mais valor na hora da venda. Isso, agora vamos para a montagem? O que você vai precisar? De uma das bases do bolo, a gente vai colocar aqui, vai vir com a calda, ó, eu dou uma borrifada aqui para a caldinha entrar, umedeci o bolo, venho aqui com o meu chantilly, espalho com uma colher. Essa montagem eu gosto de fazer assim porque a gente vai fazer um naked. Se você quiser fazer o bolo clássico, você pode montar ela dentro da assadeira, coloca o acetato ou um saquinho para ficar o bolo bem firminho, não tem problema nenhum, é um jeito muito seguro de fazer. Assim a gente vai fazer um jeito mais rústico, que é tão bonito quanto, e aí a gente vai fazer ele meio desconstruído aqui ao vivo, montando passo a passo. Poderia deixar só nessa altura, já estaria belíssimo. Mas a gente vai colocar mais uma camada para ele ficar mais alto. É um bolo bem simples, mas ele fica muito saboroso. Vocês vão gostar. E aqui a gente trouxe o Naked Cake, que a ideia dele é ficar sem cobertura na lateral. Eu acho muito chique, bonito, elegante e faz muito sucesso. Aqui no topo do bolo você pode ir para dois lados, escolher uma cobertura mais escura para dar um toque especial, diferente, dar contraste de cores, ou finalizar com o próprio chantilly. Nesse aqui a gente vai finalizar com o próprio chantilly e vai fazer uma misturinha de frutas. Eu trouxe a cereja em fruta, a cereja em calda e uns mirtilos. E para finalizar, para lembrar o nosso Floresta Negra, a gente vai colocar um pouquinho de raspa de chocolate. Então vamos lá fazer junto. Agora as raspinhas para finalizar, para dar um toque especial. Eu gosto de jogar um pouquinho aqui na lateral, acho que fica charmosinho, faz uma sujeirinha, mas depois a gente limpa. Aproveitem, coloquem o Floresta Negra no cardápio de vocês. É uma ótima oportunidade de negócio, que às vezes o clássico fica meio esquecido, mas a gente está aqui para mostrar novidades para os nossos clientes. E muitas vezes uma novidade repaginada. Agora chega de conversar e vamos provar comigo esse Floresta Negra? E não se esqueça de se inscrever para o nosso canal do YouTube. Todo mês a gente está lançando uma receita diferente para vocês. Entra lá, se inscreve e acompanhe tudo com a gente.